11h07, de volta com Manhã Vitoriosa, um programa especial. Hoje nós estamos dando um destaque para a situação da saúde pública em Tuiutaba e você aí de casa é nosso convidado a participar deste debate. Nós vamos mostrar agora a primeira morte registrada em Tuiutaba na última semana. Laila, uma jovem de 15 anos, foi internada no pronto-socorro municipal com encaminhamento de um médico. A orientação é de que a jovem sofria de apendicite. Em menos de 48 horas, ela veio a óbito de apendicite sulfurada. A família denuncia negligência médica. Confira. Jovem, estudante e com o sonho de ser advogada. Laila Silva Cardoso, de 15 anos, morreu no último dia 12 em Tuiutaba. Segundo a família, a morte prematura foi por negligência médica. Na última terça-feira, ela sentia fortes dores abdominais e foi levada ao pronto-socorro municipal. Lá teria sido atendida por uma médica que, segundo a família, a examinou, ministrou um medicamento para a dor e a encaminhou de volta para casa. Ela foi atendida pela doutora Ângela Varenga. Ela pegou e não pôs a mão nela. Não pôs a mão nela, coisa só foi o ouvido e a boca, sendo que ela clamava a dor era na barriga, não era na cabeça, não era na garganta e nem no ouvido. Aí ela pegou e falou assim que era para lá ela pegar e tomar uma injeção. Deu uma injeção e um soro para ela tomar. Como as dores não passavam, a mãe de Laila levou até um posto de saúde. Chegando lá, o diagnóstico de um médico, apendicite. Ela foi encaminhada com pedido de urgência de volta ao pronto-socorro municipal. Ele examinou e falou assim, isso aqui dentro de amanhã e depois, isso aqui pode estourar. É coisa de agora mesmo, você tem que agir agora. Aí eu peguei e desci com ela o pronto-socorro. De volta ao pronto-socorro municipal, o estado de saúde da jovem se agravou. Segundo os pais, as dores continuaram intensas na região do abdômen. Ela vomitava muito, a pressão caiu. E mesmo com o encaminhamento de um médico solicitando urgência no caso e com a indicação de apendicite, a médica que a atendeu ignorou a gravidade. E qual foi a informação que essa médica passou para você em relação ao estado de saúde da sua filha? Não, ela não falou nenhuma. Só apenas ela falou que o serviço do postinho queria jogar tudo na cacunda dela, porque os outros médicos estão jogando em cima da cacunda dela, porque aí eles é bom ganhar dinheiro na cacunda dos outros. Os pais denunciam ainda que Laila só foi transferida para o Hospital São José quando começou a perder os sinais vitais. A garota já chegou no hospital e foi direto para a UTI, onde permaneceu por pouco tempo. Logo em seguida, foi anunciada a morte. A TV Vitoriosa teve acesso à declaração de óbito. A causa da morte, septicemia, causada por uma apendicite. Indignado, eu não tenho mais lágrimas para chorar, porque não sai mais, mas enfim, eu faço um apelo, que se tiver uma autoridade competente na cidade, que muda essa situação da saúde daqui, porque nós que somos pobres não somos obrigados a chegar lá e morrer à míngua, não. Chega lá no pronto-socorro, o filho já é morto de lá, já sai morto de lá, sabe? Porque uma pessoa dessa que não quer exercer a profissão, é melhor ela sair. Ela sai de lá, não fica matando os outros, não. Ela não acharia bom ter matado um filho dela. Tá, e o sofrimento e o desabafo da família da Laila, uma jovem de apenas 15 anos que tinha o sonho de se tornar advogada. Este sonho que foi interrompido, segundo a família, por negligência médica. E ela não foi a única vítima do sistema público de saúde em Tuiutaba. Em menos de 48 horas, uma outra jovem, agora de 19 anos, também seria internada no pronto-socorro municipal para sair de lá quase sem vida. E pouco mais de 48 horas, a cena se repetia aqui no pronto-socorro municipal. Desta vez, uma jovem de 19 anos era internada para sair da principal unidade de atendimento público de saúde em Tuiutaba, quase sem vida. Amanda Matos permaneceu internada no pronto-socorro municipal por cerca de 14 horas. Segundo a família, ela foi medicada com analgésicos em um primeiro momento. Como as dores não passavam, foi feito uso de morfina.
Após sofrer uma parada cardíaca, Amanda foi encaminhada ao Hospital São José. Realmente nós lamentamos o fato, né? A Amanda deu entrada nessa última sexta-feira no hospital por volta das 6h30, 6h40 da manhã. Foi atendida imediatamente pelo plantonista, estado bastante grave, já chegou com parada cardiorrespiratória, né? E foi levada imediatamente para a UTI. Mas, infelizmente, às 7h30, né, após mais ou menos 1 hora, mais ou menos, ela foi a óbito. Não houve, assim, nenhum tempo para fazer os procedimentos, né, necessários para estabilizar a paciente. Foi feita uma necrópsia no corpo de Amanda. A suspeita é de que a jovem apresentava um quadro grave de pneumonia. A suspeita é pneumonia, uma pneumonia muito forte. E foi aplicado morfina, que é o remédio assim, mais forte para a dor. Foram encaminhados material para a Vigilância Sanitária em Belo Horizonte, o laboratório da FUNED, e foi encaminhado material ao Instituto Médico Legal, onde será feito o exame toxicológico, para que a gente proceda, juntamente com os dados identificados na necrópsia, qual a efetiva causa da morte. No enterro da jovem, dor e emoção, familiares e amigos prestavam a última homenagem. E em meio ao sofrimento, revolta e indignação e o clamor por justiça. Um hospital que se diz pronto-socorro hoje não tem estrutura para estar atendendo uma paciente, entendeu? Que chega com um caso de pneumonia. Você não tem um exame de raio-x 24 horas, você não tem um exame laboratorial 24 horas dentro de um pronto-socorro. Para uma cidade de 100 mil habitantes, entendeu? Eu acho isso muito descaso com a população. É uma revolta muito grande, nós precisamos de uma resposta. O que aconteceu com a Amanda? Amanda é só mais uma. O pronto-socorro é um lugar que, infelizmente, não está preparado para atender a população. E nós esperamos realmente uma resposta. O que aconteceu com a Amanda? O que aconteceu com a outra moça que faleceu essa semana? Porque é uma dor que a família, infelizmente, ninguém vai tirar essa dor que nós estamos sentindo. Mas nós simplesmente queremos saber e temos o direito de saber o que aconteceu com ela. Existem duas vertentes para o caso da Amanda, este último caso que foi exposto aqui no Manhã Vitoriosa. A paciente morreu com suspeita de pneumonia aguda. Ela apresentava também um abscesso na região do pulmão. Ou o médico que a atendeu no pronto-socorro municipal não realizou um exame de imagem e detectou a pneumonia, ou o médico que a atendeu no pronto-socorro municipal realizou o exame e erroneamente aplicou morfina na paciente. Porque igual 2 mais 2 são 4. Um paciente que tem dificuldade respiratória não pode ser utilizado morfina, porque a morfina deprime o pulmão e faz com que o paciente tenha uma parada cardíaca. O Manhã Vitoriosa quer saber agora de um médico especialista qual a indicação do uso de morfina para pacientes com dificuldades de respiração. Ao vivo nos nossos estúdios em Uberlândia, o médico pneumologista Dr. Túlio Marques Cunha. Dr. Túlio, bom dia, obrigada pela participação aqui ao vivo no Manhã Vitoriosa. A morfina é uma medicação que deprime o pulmão, o que poderia ter causado a parada cardiorrespiratória na paciente? Bom dia a todos. A morfina ela é um analgésico potente, portanto, uma medicação utilizada para tratar dor, principalmente dores fortes, né? Que é uma medicação segura e quando bem indicada, né? Então, ela é utilizada num contexto de pronto-socorro, né? Quando eu tenho qualquer dor de qualquer causa, que de forte intensidade que não resolve ou não melhora com analgésicos mais simples. No contexto de emergência, existem algumas indicações específicas do uso da morfina. Por exemplo, pacientes que estão tendo algum infarto do miocárdio, é uma medicação analgésica importante que diminui a dor, diminui a sensação e o sofrimento cardíaco, o que é positivo. E a segunda ação específica da morfina no contexto de uma insuficiência respiratória, né, é um paciente que tem uma coisa que a gente chama edema agudo de pulmão. O que é isso? É quando tem uma descompensação do coração do lado esquerdo do coração e que tem uma sobrecarga de volume no pulmão, né, impedindo que o paciente respire adequadamente. Então, essas são as 3 indicações do uso da morfina, né, como analgésico em caso de dores fortes, como tratamento, faz parte do tratamento do infarto agudo do miocárdio e como medicação também do tratamento do edema agudo de pulmão, que é uma complicação
de uma alteração cardíaca importante. Então, essas são as 3 indicações básicas nesse contexto. Doutor Túlio, então um paciente que apresenta um quadro suspeito de pneumonia grave e de um abscesso no pulmão, poderia ser ministrado morfina neste caso? A morfina, nesse contexto, ela não tem um uso específico para pneumonia nem para o abscesso. Ela poderia, talvez, ser utilizada se o paciente tivesse alguma dor decorrente disso. Mas a morfina em si, ela não tem nenhum papel no tratamento específico dessas 2 doenças que você me falou, tanto a pneumonia como o abscesso pulmonar. Talvez, né, se o paciente tivesse uma dor refratária, poderia até ser utilizado, mas para isso, como para aliviar só a dor e os sintomas desses pacientes. Doutor Túlio, para a gente finalizar a sua participação aqui no Manhã Vitoriosa, a morfina poderia ser a causa do óbito desta jovem ou ter acelerado a morte dela? A morfina, ela é uma classe de analgésico que a gente chama de opioide, em que ela tem um efeito colateral, geralmente quando a gente dá em dose muito alta, né, que é depressão respiratória. É muito difícil eu responder essa pergunta para você, porque eu não sei detalhes do caso, eu não sei qual foi o contexto, qual situação que a paciente estava. Lembrar que a pneumonia ela pode desencadear um quadro de sepse e alteração pulmonar importante, né, que independente de uso ou não de morfina, pode desencadear a morte de pacientes. Então, dependendo da causa, de qual bactéria, de qual momento que o paciente está em relação à doença, em relação às defesas, eu posso ter uma doença grave e, nesse caso, não acredito que seria a morfina o ponto principal que ocasionou o óbito dessa paciente, né? Lógico, como eu falei, eu não conheço detalhes específicos do caso, mas, né, a morfina em doses altas, exageradas e sem um controle adequado, um dos efeitos colaterais é uma alteração, sim, da respiração. Ok, doutor Túlio Marques Cunha, médico pneumologista, especialista no assunto. Muito obrigada pela participação aqui no programa Manhã Vitoriosa. Obrigado, bom dia a todos. Nós trouxemos um médico especialista no assunto para discutir e debater essa questão aqui no programa, para saber se existe ou não a suspeita do uso da morfina para uma paciente que tinha uma deficiência respiratória. Mas todas essas informações serão comprovadas ou não no laudo necropsial, que deve ficar pronto em até 60 dias. Eu recebo aqui em mãos uma nota oficial da Secretaria de Saúde que informa, né, que a Secretária de Saúde, doutora Sônia Corrêa do Carmo, informa que será aberto um procedimento investigativo para apurar as responsabilidades. Ela afirma ainda que foi coletado material nas 2 pacientes, exame de vísceras, que será encaminhado a Belo Horizonte. O resultado desses exames deve sair em até 60 dias. E o Manhã Vitoriosa vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, temos mais um caso chocante registrado este final de semana no Pronto-Socorro Municipal. E eu conto também com a sua participação. Não sai daí não, eu volto em um minuto só.